Pois, gente, pois essa é uma história absolutamente trágica, mas tem gente fazendo festa de Covid, juntando um monte de gente em uma festa e levando uma pessoa contaminada porque eles não acreditam na doença e agora essa brincadeira, que é entre aspas, né, que é de uma irresponsabilidade enorme, tem agora uma vítima fatal, segundo a médica. Isso está na reportagem da BBC News. Eu achei nessa reportagem aqui também, ó, do Boston, ó. Homem de 30 anos morre depois de ir a uma festa de Covid, diz o hospital lá no Texas, né? E ele teria dito para a enfermeira: eu acho que eu cometi um erro, eu achei que era uma teoria da conspiração, que era, enfim, mas não é. Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Quero dizer para vocês também que hoje eu vou ter uma live às 18 horas com o Gabriel do canal Nada Se Cria. A gente vai falar sobre o Bolsonaro, sobre o fato de Bolsonaro estar sendo avaliado por várias organizações internacionais como o pior presidente da pandemia. E esse ponto do Bolsonaro ser o pior presidente da pandemia é o ponto de partida da nossa live. Mas nós vamos falar também sobre outras coisas. Enfim, acho que vai ser uma conversa bastante interessante com o Gabriel, do canal Nada Se Cria. E eu tenho uma live também no sábado com o Bruno Cidadão Silvestre sobre política americana. O Bruno meio que vai me entrevistar, não é? A gente vai conversar sobre isso. E eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Eu acho que, enfim, é uma oportunidade de falar sobre política americana, né? E semana que vem tem outras lives com pessoas bem interessantes também que a gente já está programando aí, né? Bem, ele havia participado de uma festa de Covid, uma festa organizada por alguém diagnosticado com Covid-19. A ideia é que as pessoas se reúnam para ver se o vírus é real e se alguém é infectado, disse Jane Appleby, diretora médica do Hospital Metodista de Santo Antônio, no estado do Texas, onde o homem foi internado. A médica relatou o caso em um depoimento em vídeo. Segundo Appleby, o paciente que morreu na semana passada revelou aos enfermeiros que pensava que a Covid era uma farsa. Esse é apenas um exemplo de uma morte potencialmente evitável de um jovem membro de nossa comunidade. Nem posso imaginar a perda para a família. E aí tem aqui os relatos sobre outras festas, né? Que as chamadas festas de Covid seriam realizadas nos moldes das festas de catapora, que eram comuns até meados dos anos 90, antes do desenvolvimento da vacina. O objetivo seria entrar logo em contato com o vírus para ganhar imunidade. Tem vários problemas com essa ideia, e antes de tratar mais da reportagem, eu vou falar. Primeiro, que você não sabe de antemão se você vai ter a versão mais leve ou mais grave da doença. E tem muita gente jovem hospitalizada. Esse homem morreu, tinha apenas 30 anos. Então você pode ter uma versão grave da doença. Eu, felizmente, já relatei aqui para vocês, tive uma versão moderada, mas não tive uma versão leve, não. Tive dores de cabeça horrorosas, fiquei sem apetite, não é? Quer dizer, uma coisa assim, bastante inconveniente, não é? E ainda bem que foi só isso, porque poderia ter sido ainda pior. Então, assim, muita gente está tendo a versão grave da doença, e a versão grave é perigosa. Pode levar a óbito, e levou nesse caso. E a outra coisa é a questão da imunidade. A gente não sabe ainda quanto tempo de imunidade você ganha depois de ter a doença. A imunidade pode durar apenas 3 meses, pode durar 6 meses, o que significa que, se não criarem uma vacina nesse intervalo, você poderia sofrer reinfecção. Então, sua imunidade pode não servir de nada. Até o momento, não há evidências ou informações oficiais nos Estados Unidos sobre festas realizadas especificamente com o objetivo de contaminar os participantes. E alguns especialistas em saúde pública questionam a ocorrência desse tipo de evento, em que o objetivo principal seria contrair a doença. Mas o caso revelado por Appleby não é o primeiro em que médicos ou autoridades chamam a atenção para a festa de Covid. No mês passado, a autoridade do estado do Alabama geraram atenção nacional ao afirmar que estudantes universitários estariam realizando festa de Covid e apostando em quem seria infectado primeiro, com o vencedor ganhando prêmio em dinheiro. Quer dizer, só na sociedade americana para o povo transformar
isso numa espécie de aposta. Estou exagerando. Outras sociedades podem fazer isso também. Mas é curioso que lá nos Estados Unidos isso esteja sendo realizado, né? Há vários relatos de festas com grande número de pessoas, principalmente jovens, de diversas partes do país, mesmo diante de um aumento no número de casos de Covid-19 e de apelos das autoridades para que a população evite aglomerações. Agora eu tenho que falar do segundo fator, além da questão da imunidade ser questionável. A terceiro, aliás, além de você poder contrair a versão grave, se você tiver a doença, você pode e vai espalhar para outras pessoas. E se vai para espalhar para outras pessoas podem ter a versão grave da doença e você pode contribuir para o falecimento de outras pessoas. Por isso que eu disse desde o início aqui da pandemia que tentar, por exemplo, quando eu fiquei doente, eu não saí de casa. Eu já não estava praticamente saindo de casa, mas nem para ir para o banco, para a farmácia, eu saí mais. Eu fiquei totalmente isolado. Por quê? Porque eu sabia que se eu saísse de casa, eu poderia contaminar outras pessoas e uma outra pessoa que eu nem conheço poderia desenvolver uma versão grave da doença e poderia vir a falecer pela minha irresponsabilidade. Eu não queria isso na minha consciência. Então, o que mais me incomoda no comportamento irresponsável dessas pessoas é a desconsideração com a vida dos outros. Porque se fosse só a sua vida, eu já seria crítico, mas, enfim, se fosse só você, tem um elemento aí que é escolha pessoal e tudo mais. Mas não, não. Ao realizar a escolha de querer se contaminar para conseguir imunidade, o que eu já expliquei aqui que é uma grande bobagem, porque a imunidade pode ser curta e você pode ter a versão grave da doença e vir a falecer, mesmo sendo jovem. Além desses dois fatores, tem o terceiro fator, que você pode contaminar outras pessoas e levar outras pessoas a virem a falecer. Além disso, o sistema de saúde pode colapsar. Os hospitais aqui de Salvador estão com as UTIs cheias. Imagine que você tem um acidente de carro ou um acidente de casa, cai, alguma coisa assim, vai para o hospital e não tem UTI para você, porque está todo mundo com Covid, porque as pessoas foram irresponsáveis, e aí a pessoa vem a falecer de um outro problema de saúde. Isso tem que ser evitado. E se você acha que é só nos Estados Unidos, olha só. Festa familiar causa contaminação de 15 pessoas por Covid-19 em Poço de Caldas. Olha só a situação. Infecções foram identificadas. Aí não é uma festa de Covid. Mas olha só, o povo fez aglomeração no meio da pandemia. Infecções foram identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que faz alerta para que aglomerações sejam evitadas e destaca problemas de reuniões em bares da cidade. Poço de Caldas ultrapassou a marca negativa de 300 casos confirmados de Covid. De acordo com o último boletim, são 302 contaminações, sendo 8 mortes pela doença. Um caso de infecção chamou a atenção, onde foram identificados 15 contaminados após a realização de uma festa familiar. Juntou todo mundo. A festa ocorreu há cerca de 15 dias e, segundo a secretaria, foi um evento exclusivamente familiar que reuniu cerca de 30 pessoas da mesma família. E 15, metade, foram contaminados. E os outros podem estar assintomáticos. De acordo com o secretário municipal de saúde, Carlos Mosconi, essas contaminações fazem com que o alerta para aglomerações sejam evitados continue. Isso ilustra bem o problema, como ele é, e a gravidade da situação. Houve a festa familiar com 30 pessoas e havia uma pessoa contaminada. Essa pessoa passou para 15 outras pessoas da mesma família que estavam na festa. A aglomeração é o pior problema que pode acontecer nessa pandemia. Ela facilita demais a transmissão desse vírus. Mascone salienta que é um engano imaginar que reunir pessoas da mesma família evite o problema de contaminações. A gente imagina, vou fazer uma festinha aqui em casa, uma festa de aniversário, não vai ter problema nenhum, porque são todos da mesma família. Tem gente pensando isso? Que loucura! É muito doido isso. É muito doido. E aqui outros casos semelhantes e problemas em bares. O secretário de Saúde apontou ainda que outros casos semelhantes acontecem na cidade. Ele cita um homem que foi infectado em uma reunião realizada em outra cidade, encontro esse que 40 pessoas acabaram contaminadas. Ai, é complicado, viu, gente?
É complicado. Assim, eu não queria estar falando dessas notícias. Ser bem sincero com vocês. Não queria. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a falar sobre isso porque o Brasil já é o segundo país no mundo em número de infecções. Nós estamos disparando nos casos de falecimento e os números, ao que tudo indica, ainda vão ficar muito piores. E não bastasse a irresponsabilidade de Bolsonaro e e de pessoas ligadas ao governo, nem posso falar ministro da saúde porque não tem, né? Mas de todas essas pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, não tem nesse momento, né? Já tivemos alguns aí. Mas também estamos contando, infelizmente, com a irresponsabilidade da nossa população. Gente, muita gente vai pegar o vírus. Se você pegar o vírus, ou se você não pegar o vírus, evite aglomerações. Tente ficar o máximo que for possível dentro de casa. Se sair, use máscara. Enfim, era o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, assista minha live com o Gabriel do Nada Se Cria, do canal Nada Se Cria aqui no YouTube, que vai acontecer às 18 horas. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê na live às 18 horas. Um abração e até lá. Tchau, tchau. Gente, só para explicar que esse vídeo era para ter saído antes da minha live com o Gabriel do canal Nada Se Cria. O problema é que deu um problema aí no YouTube e não deu para colocar o vídeo antes, então eu estou tentando colocar agora. Nem sei que horas esse vídeo vai estar disponível, mas eu vou fazer essa nova tentativa. É só para explicar para vocês isso. Um abração.